meus amigos, saudações a todos vocês. O meu nome é Roger Vilar e quero-te passar uma situação muito, mas muito importante que ocorreu agora nestas últimas semanas sobre uma mulher russa que morreu após fazer uma dieta vegana, frugívora, e neste vídeo eu quero-te mostrar toda a verdade deste mundo ilusório de alimentação saudável, deste mundo de influencer de Instagram. Saiu uma notícia de que uma mulher russa morreu após fazer uma alimentação exclusivamente de frutas e que o seu corpo começou a inchar e dar problemas renais e no sistema linfático, levando-a a óbito. Meus amigos, eu vou dizer uma coisa e quero que vocês guardem aquilo que eu vos vou dizer na vossa mente, ok? A frutose em excesso mata, ok? Eu vou repetir para que tu entendas de uma vez por todas. A frutose em excesso mata. Eu escrevi aqui no quadro para que vocês leiam e metam mesmo isto na vossa mente. Frutose em excesso mata, ok? E foi precisamente isto que aconteceu à menina russa, ok? A frutose em excesso mata. E não importa se é um especialista a falar de que tu deves comer quilos e quilos de frutas, não importa se a pessoa tem 50 anos de estudo e que mostra os seus depoimentos, os seus resultados, essas pessoas não entendem de nutrição. Frutose não deve ser consumida em excesso. Eu vi estes dias um fanático frugívoro dizendo assim: Deus deu-nos um pâncreas para produzir insulina, então coma quantas frutas você quiser. Oh, meus amigos, isso não faz nenhum sentido. Então, se for assim, Deus deu-nos um estômago, então vamos comer comida até entupir e até nos encher completamente o nosso estômago. Mas claro, isso não faz mal. Mas claro, isto faz mal. Assim como Deus deu-nos um estômago para comer, não significa que devemos nos entupir de comida. Sendo assim, Deus deu-nos um pâncreas e não significa que devemos enxergar ou exagerar no açúcar e na frutose. Eu tenho aqui no quadro o motivo pela qual a mulher morreu. Então eu vou passar para vocês aqui o motivo. O motivo da morte. A primeira, desinformação nutricional. Segunda, desnutrição. Terceira, insulina alta. Quarta, intoxicação por frutose. Quinta, religiosidade alimentar. Sexta, deficiência nutricional. Sétima, oxidação. Ok? Portanto, está aqui no grupo estes motivos que fizeram a russa vegana morrer. Na verdade, o veganismo é uma religião, é uma bandeira. Eu e o Robson não somos vegetarianos por causa dos animais, e sim pela nossa saúde. Muitos veganos não sabem que muitos dos produtos ditos veganos, na verdade, não são veganos. Tu sabias que as injeções que te dão no braço, todas elas, contêm células de macacos mortos? Tu sabias que esses suplementos veganos não são verdadeiramente veganos? E são também tóxicos? Eu vejo muitas vezes no Instagram muitas pessoas, e desculpando o termo, muitos idiotas a falar do veganismo sem ter o mínimo de noção do que é. Tem muitos veganos por aí a falar de saúde, mas com um prato cheio de arroz, feijão, milho, soja. Pelo amor de Deus, feijão é transgénico, arroz é transgénico, milho é transgénico, soja é transgénica. Onde é que tu estás? Onde é que estão aquelas pessoas que estão a proteger a saúde? Tu sabias que o alimento transgénico
é uma agressão à natureza e aos animais. Sabias disto? Tu sabias que os transgénicos são tóxicos para os seres humanos? O veganismo é uma religião hipócrita e estúpida. E fica longe disto. Se o teu veganismo é colocado o animal acima dos humanos, eu sinto muito. Mas tu já foste enganado. Se tu colocas os animais acima dos humanos, tu já estás preso na religiosidade alimentar. E estás cheio de toxinas e deficiências nutricionais. E quais as principais pessoas que promovem essa dieta frugívora, vegana, religiosa na internet? Eu tenho aqui no quadro o nome dessas pessoas e não estou, acredita, eu não estou nem aí para processos, eu estou aqui para te falar de verdades, atenção, e vou-te tirar essa desinformação. Ok, eu tenho aqui no quadro. Então as pessoas são Elisa Lamego, Daniel Peixoto, Seja Natural, Coraça, Ana Vegana e Vitor Bruno. Estes são os nomes principais. Acredita, tem mais pessoas, mas estes são os principais. Estes são os responsáveis por desinformar as pessoas no Brasil em relação à alimentação. Eles trazem religiosidade, fanatismo alimentar, idolatria e muita mentira em relação à biologia da saúde humana. Acredita, fica longe destas pessoas. Se tu és um influencer vegano no Instagram, que ficas o dia inteiro a falar de comida, por favor, fica longe, não caias na lábia. Ele pode estar a tentar convencer com depoimentos, exemplos, artigos científicos e outras besteiras, mas acredita que é tudo mentira. Eles não sabem que muitos dos artigos científicos, deste modo, são artigos científicos manipulados para desinformar e confundir as pessoas. Então aquela informação que tu viste há bocado, a desinformação, as causas da morte da vegana, que era a desinformação sobre nutrição, a própria desnutrição, insulina alta, a intoxicação por frutose, religiosidade alimentar, deficiências nutricionais e a oxidação. Tudo isto foram as causas e é o que faz confundir as pessoas. Estas pessoas religiosas na alimentação frugívora e vegana têm muita desinformação sobre nutrição. Elas falam que o ser humano é predominante frugívoro, ou seja, o ser humano deve viver à base de frutas, como nos jardins do Éden. Mas como eles são muito ignorantes, eles não sabem que no tempo do Éden, as frutas que eram consumidas eram frutas silvestres, eram frutas bem amargas e azedas, não tinham praticamente nada de frutose. Não existia mamão, manga, caqui, banana, pera, abacaxi. Caqui no Jardim do Éden, essas frutas são modernas e não devem ser consumidas em excesso. A tua dieta deve ter muitas frutas gordurosas de boa qualidade. O abacate, o coco, fruta noni. A tua dieta deve ter e muito limão, cacau, amora, mirtilos, framboesas. Estas são frutas poderosas para a tua saúde. O ser humano deve ter uma base de vegetais na dieta e não frutas doces. As frutas doces elevam a insulina no sangue a longo prazo, causando envelhecimento acelerado nos próximos anos. Tu vais ver o cabelo do Coraça, como é que ele está. Ele tem 39 anos, mas tu olhas para ele parece que já tem 50 anos. Vê o rosto dos veganos convencionais, vê bem o cabelo, vê a consciência deles. Estão cheios de hormônio feminino. Eles estão cheios de hormônios femininos no corpo. Essas frutas doces foram injetadas hormônios nessas frutas. Por isso, elas são muito doces.
frutas de verdade não devem ser muito doces. É simples. E segundo, aqui no quadro sobre a desnutrição, essas pessoas são desnutridas. Ah, mas Roger, ele põe foto mostrando os músculos, fazendo corrida, fazendo musculação intensiva e tal. Meus amigos, até uma pessoa que come carne faz isso. Até uma pessoa que come mal consegue fazer essas coisas. Correr como um cavalo não é sinónimo de saúde. Ter músculos não significa saúde. Pegar 100 kg de carga não significa ter saúde. Acorda de uma vez por todas. Acorda para a vida. A saúde vem da aparência. Saúde emocional, mental, espiritual e psicológica. Será que essas pessoas teriam saúde suficiente para aguentar traumas sem adoecer? Aguentar acidentes de carro e recuperar-se em casa sem cirurgia? Aguentar grandes problemas e desastres na sua vida? Se tu tens uma saúde boa, ela brota primeiro na saúde emocional e espiritual. Ah, mas ele já fez 40 dias de jejum. Qualquer pessoa que come moderadamente bem e que prepara o seu emocional e espiritual consegue também jejuar semanas. Mas tem uma coisa: ficar a fazer toda a hora esses jejuns longos, eles podem trazer mais malefícios do que propriamente benefícios. Eu e o Robson recomendamos tu fazeres no máximo 21 dias em jejum. Não mais do que isso. Nem Jesus fez 40 dias consecutivos. Jesus fez 40 dias de maneira dividida. E muitas pessoas não sabem disso. Esses veganos e frugívoros religiosos são contra os fermentados. Por isso, eles têm uma péssima saúde intestinal. Teve um aí que fez cirurgia para remover o excesso do peito. Porque está cheio de estrogênio, cheio de transgénicos no corpo, cheio de hormônios femininos. Os exames deles mostraram uma vitamina B12 de 100, extremamente baixa. Vitamina D deu baixa. Testosterona deu baixa. É essa pessoa que tu queres ouvir sobre a saúde? Se tu és frugívoro ou vegano religioso, tu terás deficiências nutricionais. E ponto final. Tu terás vitamina B12 baixa, vitaminas e minerais baixos, testosterona baixa, etc. Não importa se tu comes quilos e quilos de fruta. O terceiro, quando eu te falei da insulina alta, se tu comes frutas em excesso, terás um aumento de insulina no futuro. E tu vais envelhecer mais rápido. Envelhecimento precoce. Tu sabias que existe uma enzima chamada sirtuínas e que é o responsável pelo rejuvenescimento do teu corpo? Sabias disto? E quando tu elevas a tua insulina com açúcar branco ou frutose, essa enzima é desativada. E tu envelheces mais rápido. É por isso que a maioria dos frugívoros estão velhos e com o cabelo branco. E eles falam que tu não deves ter uma dieta rica em gordura boa. Que é outra ignorância. Gordura boa ajuda na produção dessa enzima, sirtuína. E que ajuda a baixar a insulina e fazer-te rejuvenescer. É simples assim. Eles não entendem o óbvio. Eles não entendem a lógica e a racionalidade. O quarto ponto é sobre a intoxicação por frutose. O excesso de frutose envelhece, como eu já referi, enfraquece os dentes. Isto prejudica muito o fígado. Isto piora a diabetes. Ah, mas eles falam que tem muitas pessoas curadas de diabetes comendo muita fruta. A cura do diabetes ocorreu simplesmente porque eles removeram alimentos tóxicos e processados e não pela ingestão de frutas. O frugivorismo dá um efeito ilusório, mas a longo prazo vai-te danificar.
não é o frugivorismo que te cura, e sim a eliminação dos alimentos processados e cozidos. O frugivorismo é uma farsa. A tua dieta deve ser à base de vegetais verdes crus. Depois gorduras muito boas. Depois frutas silvestres. E só depois moderadamente doces. A tua dieta deve ter muita água alcalina, sais de boa qualidade. Os frugivoristas são contra o sal, simplesmente porque não entendem de biologia humana, não entendem de eletricidade e não entendem de nutrição. O sal de boa qualidade é fundamental. Ele atua no campo metafísico e quântico do teu corpo. O sal expurga toxinas e más energias. Tu precisas de minerais do sal para repor o que está em falta no teu corpo. Eles falam que os vegetais já têm minerais. Isso é verdade. Mas quando tu colocas o sal na mesa, esses 80 minerais do sal crescem espontaneamente na água e tornam-se mais ricos ainda. E eles não sabem disto. O quinto aspecto era a religiosidade alimentar. Tudo que é religião alimentar, acredita, fica longe disto. Uma alimentação certa não tem exageros, fanatismo e nem idolatrias. Comer de maneira crua, à base de vegetais, não deveria ser o motivo para impressionar ninguém. Esses veganos e frugívoros parecem crianças quando veem um alimento, uma árvore ou um animal. Parecem imaturos e que nunca teve contato com a simplicidade. Ficam sempre a tirar fotos dos alimentos, endeusando os alimentos, colocando os alimentos como deuses e santos. Meu Deus! Essa pessoa são loucas da cabeça, carentes de espiritualidade. O Robson conheceu uma frugívora que está há 6 anos nessa alimentação e ela contou a ele que sentiu o seu corpo a inchar assim do nada e que teve depressão. Ou seja, a mesma situação que aconteceu com a menina russa que faleceu. O corpo dela inchou devido à intoxicação renal e do sistema linfático e essa pessoa veio a falecer. O Robson cansou de avisar essa ex-amiga de que deveria fazer a alimentação como deve ser para desinchar. Mas, claro, ela não ouviu o Robson. Então, ela continua inchada e com problemas de depressão. O Robson conheceu várias pessoas arrependidas de terem sido frugívoras. Pessoas que perderam os dentes, pessoas que incharam, pessoas que faleceram, pessoas que desenvolveram depressão pelo excesso de frutose e pelas deficiências nutricionais. Então, amiga e amigo, fica longe disso, por favor. O 6º ponto é sobre as deficiências nutricionais. Não é possível conseguir todos os nutrientes a comer única e exclusivamente frutas. Isso é óbvio. A tua dieta deve ser colorida, diversidade, vegetais verdes, roxos, amarelos, brancos, oleaginosas, castanhas, cereais não transgénicos, mel, pólen, cogumelos, algas e super frutas silvestres. Essa deve ser a base da tua alimentação. Só frutas não sustentam o teu corpo de maneira metafísica. Não é só sustentar fisicamente, mas sim espiritualmente e metafisicamente. Tu precisas cuidar da tua flora intestinal, fazer desintoxicação do intestino, comer fermentados. Tu precisas suplementar levedura de cerveja. Tu precisas ter a base de vegetais. Tu precisas ter boas gorduras. Tu precisas de água alcalina e sais minerais, como já referi. E por último, ponto 7, a oxidação. Quando a insulina eleva muito o teu corpo, entra em oxidação constante e tu aumentas o risco de doenças. A frutose faz glicação no seu sangue. É como misturar açúcar
com melaço, fica espesso, fica grosso. E o fluxo sanguíneo é menor. E por isso eles envelhecem mais rápido. Tu deves baixar a tua insulina comendo vegetais crus e gorduras de boa qualidade. Se quiseres viver muito e de boa forma, e de forma muito boa e resistente, tu deves ter o controle da tua insulina. A frutose acidifica o teu sangue e quem segue os ensinamentos do Robson sabe que a acidez é a causa das doenças. Então, amiga, eu quero terminar este vídeo dizendo-te, sai de longe destes influencers, sai de perto dessas pessoas, desses fanáticos, desses religiosos, desses fanatismos. Se tiveres alguém na internet a falar de veganismo religioso e frugivorismo, acredita, fica longe dessas pessoas. E este vídeo serve para qualquer dieta religiosa. Dieta do ovo, dieta da lua, dieta paleo, seja o que for. Existem dezenas de dietas e só uma alimentação é verdadeiramente saudável. Apenas uma. E eu não sei porque é que esses veganos e frugívoros ficarão irritados que a mídia falou contra essa alimentação devido à morte da russa. Meus amigos, desta vez a mídia está certíssima. Está certíssima. Essa alimentação realmente mata. Essa alimentação frugívora e vegana religiosa mata na realidade. A mídia falou uma verdade. Se tu não tens o conhecimento certo sobre a alimentação, nutrição e biologia do corpo, tu poderás morrer por desinformação ou desenvolver problemas com a tua saúde. Muitos dos frugivoristas nem água bebem, porque dizem que já têm na fruta e é o suficiente. Eles são completamente desidratados, são completamente loucos. Eles têm rostos de múmia. São pessoas que estão a sobreviver e não a viver. E eu vou esclarecer de uma vez por todas aquilo que realmente é essencial para a nossa alimentação e para o nosso corpo. Eu tenho aqui no quadro. Então, aqui no quadro está a alimentação correta que tu deves ter. Alto consumo de gorduras boas. Alto consumo de vegetais crus. Alto consumo de frutas silvestres para te baixar a insulina. Alto consumo de antioxidantes. Alto consumo de água alcalina. Alto consumo de fermentados para melhorar também muito a tua flora intestinal, o teu intestino. Baixo consumo de frutose. Baixo consumo de frutas doces. Baixo consumo de alimentos cozidos. Ok? Sem transgénicos. Ok? Está assinalado a vermelho. Sem transgénicos. Sem amido, arroz e feijão. Ok? Esta é realmente a alimentação, como eu já referi, a alimentação correta que tu deves ter. À base sempre, mas sempre, de vegetais crus, coloridos, okay? Principalmente os verdes. Muitas nozes, castanhas, mel, pólen, as algas, água alcalina, cereais não transgénicos, fermentados, os germinados, que é os brotos, e cogumelos. E então é isto, meus amigos, e espero que isto tudo que eu referi tenha entrado realmente na tua mente e te tenha ajudado de alguma forma a tua consciência. Em nome do Roger e do Robson, agradecemos e até mais. Obrigado.